Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um podcast da Casa da Psique. Vânia Castor, psicóloga clínica da Casa da Psique, com as duas psicólogas clínicas, Janaína Mariano e Isabelle Mariane, né? São quase parentes, quase parentes. E a gente está com um tema bem interessante, autismo. Vamos abordar o autismo tanto infantil quanto autismo em adulto. Por quê? A criança ela vai crescer com o autismo, né? A criança ela vai ser um adulto autista. Então vamos falar dos dois temas. E não se preocupem, o sigilo vai estar preservado. A gente vai trazer provavelmente recorte de casos clínicos, mas o sigilo dos nossos pacientes vai estar aí bem preservado, ok? Então vamos começar com a pergunta: o que é transtorno do espectro autista? Janaína, diga aí. Transtorno do espectro autista. É um transtorno de neurodesenvolvimento, né, que traz aí prejuízos na socialização e na adaptação, muitas vezes, nos ambientes. Tem que ter o prejuízo da socialização, é isso? Sim. É uma característica que predomina em todos os níveis do autismo, né? Aí vamos ter diferentes níveis de suporte, 1, 2 e 3, e em cada nível ela vai atuar de maneira diferente, mas a questão social, do prejuízo social, ele prevalece nos 3 níveis. Certo. O que seria um prejuízo social, Isabelle? É muito na questão também da reciprocidade socioemocional. É uma criança, por exemplo, no caso da infância, que prefere mais brincar sozinha, que ela evita contato visual, compartilhar também brincadeiras imaginativas. É uma criança mais, vamos dizer assim, mais tímida nesse sentido. Sim. E com relação às causas, né? Os estudos, eles deixam, assim, acredito que de uma forma não fica tão clara, né? Sempre tem que estar estudando mais para saber quais são as causas. Mas existe causa genética, né? Causa social, enfim. O que é que vocês conseguem ver das causas do autismo? Em relação à questão de causas, existe aí uma questão de que ainda não temos respostas em relação à causa, né? Não vai se ter aí estudos que clarifiquem exatamente por causa disso. Já temos respostas que existem, temos estudos que falam da questão do intestino, que tem ali uma questão de quê, Janaína? No intestino, que tem uma relação ali com os hormônios produzidos pelo funcionamento do intestino e tal. Tem a questão cerebral, mas das cognições, né, das ligações cerebrais, que não existe uma causa do autismo. Existe sim um fator que hoje já considera, né, tipo, fator genético, mas não é uma doença. Não existe uma causa que, tipo, toda pessoa que tem isso vai ter autismo. Não existe essa relação. Por isso que a gente fala que é um espectro, é um transtorno, é amplo e não uma doença. É como se fosse, talvez, vários componentes, né, que estivesse ali somando. E, inclusive, eu vi em um dos artigos que eu li que tem a questão também genética, né? Que geralmente autistas têm pai ou mãe que tem alguma dificuldade também da questão de comunicação, né? Sim, sim. Então tá ali na questão familiar, pode estar na questão familiar também e até cultural, né? Sim, é verdade. Tem uma paciente no qual eu atendo, em que a gente percebe essa interação social, que ela tem problema com isso, mas ao acolher os pais, eu já percebi, eles trouxeram isso também, a questão da interação social, que eles preferem também não interagir socialmente, mas isso gera um sofrimento para essa criança e ela não consegue entender o motivo, porque também tem a questão do autismo, em que os pais se negam a levar em consideração isso, né? Porque tem muita questão da criança perfeita, da criança idealizada, dessa criança que fica o bebê imaginário para o bebê real,
que tem a questão da gestação, então idealiza essa criança, ela tem que ser perfeita, ela vai ser saudável. Então, quando ela nasce, ela cresce, eles percebem que não, tem que ser dessa forma. Então, isso gera uma pressão para essa criança e gerando sofrimento psíquico. Por exemplo, eu tenho um paciente no qual ele não sabe o diagnóstico, pois os pais preferem não revelar e tentam, de alguma forma, trazer inconscientemente para ele que essa criança precisa compensar o transtorno dele. Então, ele faz diversas atividades e ele não consegue se concentrar em absolutamente nada. E ele chega chorando no consultório, sem entender o porquê. Então, assim, tem muito isso dessa compensação. Eu preciso que você me compense. Então, isso gera um sofrimento também, não só para os pais, mas também para essa criança. É o filho idealizado, Exatamente. Né? Ou a filha idealizada. Uhum. E, infelizmente, quando a gente não encontra ali o apoio da família, né, que é mais ou menos o que Isabelle está trazendo, fica mais difícil. Eu também atendo uma criança que o desenvolvimento dela, a criança quer desenvolver. Ela quer desenvolver, mas a família insiste ali... é meio que não aceitar aquilo ali, insiste em colocar a criança ali naquele lugar de que ela não vai conseguir. Então, essa questão que os pais também têm uma certa dificuldade, e a pandemia também deu uma agravada nisso, infelizmente. Então, esses pais, eles querem ficar com essa criança dentro de casa. A criança só sai praticamente para ir para a escola. Digo, gente, não pode, como é que vai desenvolver? Então, algumas vezes aí a gente tem até que encaminhar os próprios pais, viu? Papai e mamãe, vocês às vezes vão ter que ir para terapia também. Porque é interessante também ver o filho desenvolvendo e eles não. E eles não, porque eles ainda estão ali com medo que aquele filho consiga, desenvolva, né? Papai e mamãe também tem que ir para terapia, viu, gente? É difícil, mas tem que ir. E nessa questão entra aí uma circunstância que o quanto é importante que o diagnóstico seja feito, o quanto é importante se estar ligado ao desenvolvimento da criança, porque aí vamos falar de tempo. Cada criança tem seu tempo. Hoje em dia tudo é autismo. Não é que é sobre isso, mas vamos lá. Se existe um atraso no desenvolvimento, cada criança tem seu tempo. Mas o tempo, ele tá preso ali a uma escala de desenvolvimento. Vamos falar da fala. A criança tem até 2 anos para emitir fala, para começar a falar alguma coisa, para estar falando pelo menos ali frases curtas, para começar a comunicação. Se até os 2 anos essa comunicação não vem, tem um atraso de desenvolvimento ali. A gente vai dizer, só por causa de um atraso de desenvolvimento é autismo. Não, pode ser só um atraso de desenvolvimento. Pode ser só isso, mas a gente tem que olhar para aquilo com uma certa delicadeza e ir atrás. Então, a questão dessa resistência familiar em aceitar o luto dessa criança perfeita é o que acaba atrapalhando mais as crianças no desenvolvimento. Por quê? A gente entra ali para neuroplasticidade infantil, sim, que é muito importante e que precisa ser aproveitada essa janela para ser estimulado, para que estimule essa criança, né, para que ela consiga alcançar curvas maiores no futuro. Se for autismo, ela vai estar ali com uma possibilidade muito maior de ficar com menos comprometimento no seu desenvolvimento e nas suas relações sociais. Aproveitar a neuroplasticidade, né? Que Isso. No adulto existe, mas na criança, porque está ali se formando, vamos dizer assim, é mais intensa, não é isso? Então, aproveitando essa questão aí meio que de diagnóstico. Outro ponto interessante é que o diagnóstico, ele é mais, vamos dizer assim, entre milhões de aspas, ele é mais fácil de ser visto no homem. Por quê? Porque a mulher, ela tem a questão, ela consegue mascarar mais ali, vamos dizer assim, os sintomas do autismo. Então, no homem, ele é visto com mais facilidade, com mais clareza. O que é que vocês acrescentariam sobre isso? Eu vejo mais de uma forma social,
porque se espera que a mulher ela se comporte de determinada forma. Então, ela precisa se adequar, se moldar ao que se espera dela. Então, sim, eu vejo dessa forma, de uma forma bastante social. A questão é que hoje os estudos até falam sobre isso. Não é que... Hoje a gente pode falar assim, a gente tem mais diagnósticos em meninos. Os diagnósticos em meninas, ele é mais tardio. Normalmente, final da adolescência ou vida adulta já, né? Por essa questão que você trouxe aí, Vânia, da questão de mascarar. A gente ainda não sabe muito do porquê, mas as meninas conseguirem, talvez aí também por uma questão de como as meninas são posturadas, de brincadeiras de infância, que das meninas são brincadeiras mais funcionais do que os dos meninos, talvez isso ajude ali no mascarar de sintomas, e isso faz com que tenha esse subdiagnóstico em meninas. E elas, muitas vezes, só vão ser diagnosticadas através dos filhos. E aí, lidaram com tudo isso durante toda a vida e não sabiam o que era. Eu tenho uma paciente que tem um caso assim, né? Eu atendo a mãe e não a filha, né? Que quando ela viu aí ela tinha dificuldades, né? Não vou falar a profissão dela por causa do sigilo, mas ela trabalhou um tempo, inclusive com a questão de crianças especiais. Ela trabalhava na área da educação e ela trabalhava com crianças especiais. E aí, qual foi a questão que levou ela à terapia? O sofrimento do diagnóstico da filha. Porque ela não conseguia entender por que ela não tinha visto. Como foi que eu não vi? Como foi que eu não percebi? Eu lidava com isso no meu trabalho, eu tratava outras crianças, por que eu não percebi? Por que eu deixei minha filha sofrer tanto? E fazer ela abrir mão disso, fazer ela entender isso, e pra mim tava muito claro. E aí foi aquele manejo daquele tempo de conseguir fazer ela ver que não tinha como ela ver de frente do espelho. As dificuldades da filha... né? Santo de casa não faz milagre, né? E assim, as dificuldades da filha eram muito parecidas com a dela. Sim. Então, para ela, era normal. Ela lidou com aquilo a vida toda. Então, era absolutamente normal. Só que na filha, ficou mais acentuada pela questão das mudanças sociais, né? Onde vem as mudanças sociais? Antigamente, a gente era muito mais desafiado, né? Desde pequeno, a estar na rua, a interação social. Hoje... Muito antes da pandemia, por conta de violência e de estruturação social, as crianças são muito mais trancadas. Então, a filha dela era uma criança que teve menos desafios do que ela teve, né? E ela tinha irmãos, a filha dela é filha única. Então, tudo isso foi fazendo com que as dificuldades da filha ficassem mais proeminentes do que as dela. Né? Porém, continuavam sendo as mesmas dificuldades. Então, ver a filha era ver as dificuldades dela. Então, simplesmente as falas dela, não, você consegue, vai dar certo. Não, olha, mas você faz assim, assim. Ela dava dicas pra filha. Então, ela não conseguia ver. E isso gerou um sofrimento de culpa muito grande quando a menina deprime, né? Ali chegou a ansiedade tem muito alta, né? A níveis de ansiedade bem alto, desenvolveu transtorno de ansiedade. E aí ela ficou como que eu causei isso na minha filha porque eu não observei. E não foi. No caso dela, não foi esse luto do filho perfeito. No caso dela, a filha era exatamente igual a ela. Então, ela não tinha como observar que era um transtorno, porque nela nunca foi diagnosticado. Como é que a filha tinha, se a filha estava lidando com os mesmos desafios? Então, isso é muito comum, falando do diagnóstico aí, do porquê, né, do homem e da mulher. O diagnóstico dela veio tardiamente, né? Mais pra frente, ela trouxe para mim o desejo de fazer a neuroavaliação. E aí eu encaminhei, né? E realmente o diagnóstico dela saiu, né? Ela é TEA, nível de suporte, inclusive com altas habilidades. Que é o mesmo diagnóstico da filha. Então, ela não conseguia ver... Né? Exato, ela não conseguia ver porque ela estava diante dela mesmo. A gente trazendo essa questão do diagnóstico ainda, trazendo a questão dos sintomas ali, né? O que é mais observado, né? Tem a questão da estereotipia, né? Do desviar o olhar, a questão da sensibilidade tátil, né? Auditiva também. Como é que vocês veem isso nos pacientes de vocês? Eu tenho uma paciente
em que ela possui... ela anda nas pontas dos pés. E eu comecei a perceber isso recentemente. Ela também... ela faz alguns barulhinhos, assim, do nada, também. Começou também recentemente. E também ela só quer... Ela gosta de fazer slime, mas ela não gosta de tocar no slime. A textura. A textura é estranha. Então, tem alguns brinquedos em que ela não gosta. Ela não gosta de tocar na cola. Quando ela toca na cola, ela já fica assim, agoniada, mexendo com os dedinhos. Ai, tia, eu quero muito lavar minha mão. Por quê? Ai, tá agoniante. E ela não sabe o motivo daquilo. Então, coisas que eu percebo hoje. A sensibilidade auditiva também, né? Eu já atendi um pré-adolescente, eu atendia ele online. E aí, lá na clínica, tem que ter um ventilador ligado no corredor. Eu atendia ele online e o barulho do ventilador, ele ouvia durante a sessão e incomodava ele. Mas a gente foi trabalhando aquilo ali e ele foi conseguindo, com bastante sacrifício, mas ele foi conseguindo lidar com o barulho desse ventilador. Agora, a literatura explica isso? Tá ligada à questão sensorial, né? Eles têm um sensorial muito mais sensível. Então, eles escutam, né, decibéis muito mais baixos do que a gente, do que seria de pessoas típicas, né? Então eles escutam muito mais, eles sentem muito mais, eles têm mais ligações neurais, né? Então isso está ligado à questão sensorial. Realmente, sensorialmente para eles é difícil, né? Existem... eu lidei com um caso que não foi na clínica, né? Foi na vida mesmo, pessoal, né? De uma pessoa que tá no meu convívio. Roupa. Onde a roupa incomodava muito. Etiqueta, né? Tem muita questão com etiqueta, né? E aí certos tecidos traziam um desconforto muito grande, né? Parecia, e a sensação que a pessoa trazia era, parece que meu corpo inteiro tá cheio de bichinho andando em mim. Né? Eu não consigo usar isso, eu não consigo, né? Só consegui usar algodão puro, muito sensível, assim, não conseguia usar lycra, então biquíni era insuportável, né? Tem essas questões aí, porque tem aquela pressão, sente realmente a pressão na pele, é como se tivesse um peso, o sensorial deles é muito forte, né? Então tem esse lugar aí ligado ao sensorial. A percepção sensorial, né? O cérebro deles conecta muito mais detalhes do que o cérebro típico. Incomoda mesmo, né? Isso. Outro ponto, a taxa entre adultos agora é semelhante com a taxa de crianças, não é isso? Está detectando mais entre os adultos atualmente? Como é que vocês veem isso? Eu acho que muito ligado a essa questão dos subdiagnósticos, né, que estão vindo dos pais agora através dos filhos, né? Muitos pais hoje a gente vê que tinham nível leve ou que acabaram que poderiam ter níveis maiores, mas pelos desafios sociais que foram propostos antes, né? Os desafios sociais das crianças ali dos anos 90 para trás eram muito maiores do que os desafios das crianças de hoje, né? Nós éramos muito mais expostos, né, ao convívio social. Hoje, as crianças têm, como você disse mesmo, praticamente convívio social na escola, né, e ponto. Em alguns lugares muito pontuais, principalmente pós-pandemia. E isso faz com que algumas questões ali de comorbidades sejam agravadas e como é que eu vou falar assim? Os sinais para o autismo fiquem muito mais claros, né? As dificuldades fiquem muito mais acentuadas, porque os desafios não vão sendo transpostos logo, e aí a gente aumenta agora os pais que antes... Opa, mas eu sentia isso também. Então, será que tem alguma coisa em mim? Então, agora estão vindo muitos diagnósticos dos pais através dos filhos. E através das dificuldades, como essa paciente minha que eu falei, dos filhos, os pais estão vendo. Mas, caramba, eu também sentia isso. Isso também fazia parte dos meus desafios. Será que tem alguma coisa aqui? E aí, a gente tá... E também a mudança nos critérios
do autismo, né? Hoje, do espectro, entrando critérios muito mais sutis. O que faz com que também amplie-se o diagnóstico. Né? Consiga colocar pessoas que tinham coisas que seriam levadas como... Antigamente, a gente tinha falas como frescura, mimado. Loucura mesmo, né? Mas eu tô falando de coisas mais sutis mesmo, Sim. né? Tipo, me incomoda esse ruído, né? Isso é frescura. Mimado demais, né? Mimado demais, não sabe se desafiar e tal. E não tinha a ver com isso, né? Tinha uma outra questão ali sensorial relacionada que não era considerada, né? Porque... E isso teve vantagem? Sim. Né? Em algumas pessoas teve vantagem. A vantagem de que as pessoas foram evoluindo e foram... Mas em outras pessoas causaram sofrimentos e angústias terríveis. Tanto é que a gente vai falar aí no nível 1 de suporte, a gente tem um alto nível de ansiedade até realmente... uma colocação e estudos que comprovam um alto nível de suicídio entre as pessoas de nível 1 de suporte. Porque, para mim, é o nível mais desafiador. Porque são muito sutis as características, né? E algumas pessoas olham como... é autista. Não é. E é. Né? É tão inteligente, o que é que tem a ver? Relacionando o autismo à falta de inteligência. O que não tem a ver. Né? Não tem relação nenhuma. Né? É tão inteligente, é tão desenrolado, faz tanta coisa. Como é que é autista? Não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver com outras percepções e com outras conexões ali, né? Que não tem relação com isso. Por exemplo, na questão da inteligência, o desafio do autismo é muito mais quando vem com a deficiência intelectual. Então não tem a ver com inteligência ou não inteligência, é desenrolado ou não é desenrolado. E tem uma outra questão que seria passado. Hoje em dia não é, né? São coisas que as pessoas observam. Não, isso é um sofrimento, isso me causa angústia, né? Então tem alguma questão aqui. E a questão do diagnóstico, né? Tem crianças que chegam na clínica que, assim, dá para perceber, né, logo de início, mas mesmo assim tem que ser uma coisa assim bem criteriosa, né, bem cuidadosa. É uma equipe multidisciplinar, né, para a gente dar o diagnóstico. É a observação ali na psicoterapia, psiquiatra, com fono também, né, com neuropsicólogo. Tem que ter todo um cuidado para dar aí a questão do diagnóstico. Agora, tem crianças que chegam que praticamente na primeira consulta a gente já percebe ali, né? Mesmo percebendo na primeira consulta, mesmo assim tem que ter todo o cuidado, né, para dar ali o diagnóstico. Já atendi um pequenininho que os pais relutavam, não achavam que não era, mas assim, como a gente diz no popular, só de bater o olho, né? Então, para dar, que a gente também tem que passar muita segurança para a família, né? É difícil para a família também, então, para dar mais segurança para a família, a gente faz ali todo aquele aparato para poder dar um diagnóstico assim bem objetivo, né? Bem certeiro. Como você trouxe, a questão do acolhimento familiar é muito importante no desenvolvimento da criança, né? Principalmente quando a gente está falando de autismo ali na infância, é muito importante. Então, o que acontece é que a gente precisa que a família esteja pronta para receber esse diagnóstico. Não adianta simplesmente dar um diagnóstico sem que a família tenha estrutura para acolher esse diagnóstico. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de saber, essa família está pronta para esse diagnóstico? Né? Isso é muito importante, essa tua fala é muito importante, assim. Porque antes, às vezes, a gente precisa encaminhar os pais para terapia. Às vezes a gente precisa dar todo esse aparato ali para depois chegar com o diagnóstico. Ora, realmente, é isso. Porque não adianta você chegar, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança vai entrar num estado de sofrimento ainda maior. Porque o que os pais vão fazer, se eles não estão preparados para o diagnóstico, eles vão tirar essa criança. Eles vão tirar essa criança da terapia e vão pegar aversão a qualquer questão de saúde mental. Então, é muito importante que os profissionais envolvidos tenham a sensibilidade de preparar a família. Porque principalmente quando a gente está falando de crianças de nível de suporte 1. Por quê? Eu sempre
É muito comum na clínica, as crianças que chegam de nível de suporte 2 e 3, a família já chega atrás do diagnóstico. Só para quem está ouvindo a gente, Janaína, explica um pouquinho o que é suporte 1, 2 e 3. É o nível de ajuda que ele vai precisar para poder interagir na sociedade, né? Então, é o que acontece. O nível de suporte 1, ele precisa muito pouco, né? De algumas coisas pontuais de direcionamento ali. Certo. O nível de suporte 2, ele já precisa de questões mais acentuadas, de direcionamentos mais... E o 3, ele tem suporte máximo. Ele precisa sempre de alguém ali auxiliando ele em todas as funções. Então, as crianças de nível de suporte 2 ou 3, normalmente elas já chegam na clínica com os pais buscando fechar diagnóstico. Porque são características mais proeminentes. Gritantes, né? Exato. E as crianças de nível de suporte 1 são detalhes sutis, né? Como essa paciente que Isabelle trouxe, pelo que ela descreveu, uma paciente que tem detalhes muito sutis. Então, é muito difícil. E se os pais, provavelmente, como ela disse que ela já observa nos pais o diagnóstico, é ainda mais complexo para os pais observarem, né? Então, é desafiador, né? Abrir mão dessa criança, abrir mão da perfeição que eu tinha no meu filho. Então, precisa ter muito cuidado quando você vai jogar o diagnóstico. Onde você vai jogar? Sim. Tem amparo, tem suporte para receber esse diagnóstico? Senão, não adianta você colocar ali. Entendi. E vamos trazer um pouquinho a questão do hiperfoco, né? E das habilidades excepcionais, né? Já atendi um também. Foi até a mesma pessoa que eu dei o exemplo do ventilador. Incrível a habilidade dele para aprender idiomas. Incrível, impressionante. Então, aprendeu vários idiomas, fluente, tinha um sonho de morar fora do Brasil, porque é como se o nosso idioma aqui já não suprisse mais as necessidades dele. Então, tinha esse sonho de morar fora do Brasil. Foi morar fora do Brasil. A mãe quase enlouquece. Então, hoje ele já é um adulto. Trabalha, se eu não me engano, em alguma cidade, em algum país da Europa. E está lá, vivendo a vida dele lá, falando outro idioma. E uma habilidade, assim, excepcional para essa questão do aprender idiomas. Como é que vocês veem isso aí? Habilidades, eu vejo de outra forma, porque assim, eu tenho uma paciente em que os pais idealizam essa menina de uma forma em que, ela tem altas habilidades, sendo que ela não tem essas altas habilidades para eles. E ela traz isso para mim. Tia, eu sei fazer um chapéu. Aí eu, tudo bem, vamos fazer um chapéu juntas? Eu sei também fazer. E eu trago isso de uma forma para ela entender. Porque às vezes eu percebo que ela tenta, vamos dizer assim, me menosprezar. Por ela ter essas altas habilidades e eu não ter. E aí eu mostro a ela que eu também tenho. E que tá tudo bem. Então, assim, é muito interessante isso. E a forma como os pais veem essas altas habilidades pode causar, vamos dizer assim, fazer com que essa criança ela seja idealizada de uma forma que ela sente essa pressão, como é o caso do paciente, de não saber o diagnóstico e ficar nessa reluta de não saber o porquê, porque ele possui essas habilidades e a família faz com que ele se sinta pressionado diante dessas habilidades de ele não ter mais o prazer de estar fazendo mais aquilo. No caso dessa pessoa que você atende, no caso, realmente ela não tem essa questão de grandes habilidades, né? Nesse caso, ela realmente não tem. Que é outro dilema dentro do autismo, né? De quando é meio que um conforto social que a sociedade colocou para falar sobre autismo, meio que querendo tirar do lado do coitadinho, se estigmatizou que todo autista tem altas habilidades. Nem todo autista tem altas habilidades. Que é elevado. Né? Nem todos têm. Mas existe, sim, uma grande parcela ali, principalmente no nível 1 de suporte, que tem altas habilidades. Mas nem todos. Então, muitas vezes é um conforto para os pais. O que pode estar acontecendo aí nesse caso os pais já estão vendo as características do autismo e estão se... refugiando nisso. Exatamente. Tipo, mas pelo menos ela é muito inteligente, né? Eu tenho um paciente também,
nesse mesmo caminho, que eu não observo que ele está enquadrado em altas habilidades, porém é uma criança muito inteligente, tipo, a criança ser muito inteligente não quer dizer que a criança tenha altas habilidades. Exatamente. Né? Ele é muito inteligente, muito desenrolado, mas eu não vejo ele enquadrado em altas habilidades. Mas muitas vezes isso é um conforto para a família, é onde a família está se refugiando, né? No caso de Isabela, pelo que ela trouxe, o paciente ainda não tem diagnóstico. Mas no meu já tem. Né? Ele tem ali o diagnóstico, mas eu não vejo ele ali enquadrado em altas habilidades. Porém, uma criança extremamente desenrolada. E tem essa pressão, né? Então, se é autista, se não tem... Né? Aquelas grandes questões, se não tem grandes dificuldades, então tem altas habilidades. Nem sempre. A alta habilidade, ela está relacionada com o hiperfoco? Normalmente, todo nível de autismo tem hiperfoco. Cada um em seu... grau, vamos dizer assim. Em seu grau, né? Cada uns tem mais de um hiperfoco, outros têm uma coisa só. Tem uma série que é muito legal para falar sobre hiperfoco, né? Que é Advogada Extraordinária. Ela é muito legal para falar sobre hiperfoco, para que as pessoas desvendem. Por quê? Existem algumas pessoas que são autistas que têm o hiperfoco como a forma de explicar o mundo, que é no caso dessa série, né? Ela tem hiperfocos em baleia. Então, ela explica tudo através da forma que as baleias se desenvolvem, através da forma que as baleias vivem. A vida para ela se explica pela estruturação do desenvolvimento das baleias e de como as baleias são, das características delas. Então, ela consegue entender o mundo a partir do hiperfoco dela. Tem outras pessoas que têm o hiperfoco como um desvio de conforto. Eu tô muito angustiada, então eu foco ali naquilo que eu mais gosto, no meu hiperfoco, e fico ali preso e acabo me prendendo de outras coisas da vida, de outros desenvolvimentos. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de como está sendo usado esse hiperfoco. Né? Porque tem o lugar do conforto e tem o lugar de prisão. A gente não pode deixar com que... E aí entra o desafio, né? Para nós, psicólogos clínicos, é isso, esse desafio. Não deixar a criança se aprisionar naquele hiperfoco e ficar só naquilo ali e não se desenvolver. Que foi o que a gente estava falando nos bastidores, né? Uhum. Que eu atendo uma pessoa que ela, no momento, está sem o hiperfoco dela. E aí essa pessoa disse que o mundo dela está muito confuso, porque era como se talvez inconscientemente ela usasse esse hiperfoco dela talvez como uma fuga. Então, agora que ela não está com esse hiperfoco, ela está descobrindo outras coisas na vida. Essa pessoa está descobrindo outros prazeres na vida. E assim, ela coloca que é tudo muito estranho, que está vendo o mundo de uma outra forma. Está sentindo falta do hiperfoco? Tá. Mas está também gostando de não ter, de não estar com esse hiperfoco. Então, está fazendo outras atividades que jamais pensou que iria conseguir fazer. A pessoa fala assim que é como se tivesse, de repente, aberto um novo mundo para ela, quando a questão do hiperfoco foi saindo ali com o passar da terapia. Então, muito interessante isso, né? O hiperfoco aprisionando, talvez. Exato, como um regulador. Né? Era o lugar de segurança dela, era o hiperfoco dela. Então, ela preferia estar no hiperfoco do que se desafiar. E aí vem a terapia, fazendo com que ela observe isso, e ela vai conseguindo sair daquele mundo e observando que existe um outro mundo à volta dela, que existem outras coisas, né, que ela pode... E que, sim, que ela vai errar, que vai ser desafiador, mas que ela consegue, né? Esse é o desafio da gente na clínica, né? Fazer com que a pessoa entenda que não só existe aquilo que ela gosta muito e aquilo que traz para ela norte, que traz direção, que traz equilíbrio. Existem outras questões também e que ela também precisa lidar com isso. Por quê? Eu acho que quando o diagnóstico chega para as famílias ficam muito naquela angústia de dizer assim, e agora? Como é que vai ser? E focam muito nas questões formais de aprendizagem, né? E quando é que vai falar? Quando é que vai ler? Quando é que vai... E o mais importante, principalmente para o nível de suporte 2 e 3,
interações sociais. A gente precisa focar nisso. As interações sociais, todo o resto é importante. Mas ele vai aprender as coisas formais, ele pode aprender em qualquer momento da vida, né? E as interações sociais para mim, é o prioritário. Sim. Porque como é que essa criança vai se relacionar? E uma coisa que é importante falar também, né? É preparar essa criança para ficar adulto, né? Como você disse. Uhum. Essa criança vai crescer. A gente tem que trabalhar o social, porque o social fala da independência. E a gente precisa falar de que pessoas autistas, como esse paciente seu que foi morar fora, tudo... Sim. Podem e têm capacidade de ser independentes. São funcionais, podem ser funcionais. E de conseguirem chegar onde elas quiserem sonhar, que elas podem sonhar, que elas não precisam se aprisionar, elas não são o diagnóstico, elas têm um diagnóstico. Inclusive essa que eu falei, que está sem o hiperfoco dela, o hiperfoco dela era a pintura. Ela pintava assim várias telas, a coisa mais linda. Aí ela falou assim, ela disse, eu estou descobrindo que o mundo não é só pintura. O mundo não é só quadro. Eu posso ver o mundo através de outras coisas, não só através dos meus quadros. Então, ela está descobrindo o mundo além do hiperfoco dela. E é muito lindo a gente ver isso no paciente. É muito... É surreal de gratificante, eu diria, né? Sim, e extremamente importante. A gente precisa falar disso, porque não vai ficar criança para sempre. Precisa ficar independente, pode ficar independente. É necessário para o ser humano ficar independente. E os pais não são eternos. Sim. E como é que esse ser vai ficar na falta desses pais? Que essa é a maior angústia dos pais. Como é que vai ser quando eu não estiver aqui? Então, foca em trabalhar as habilidades sociais. E é por isso que os pais têm que ir para a terapia, porque ao mesmo tempo que eles têm essa angústia... Eles têm medo. De como né, que vai ficar, eles também têm medo do filho ir, né? É uma coisa bem dúbia. Que o medo é o medo de como a sociedade vai receber esse filho. Né? Não vai ter o amor que eu tenho, não vai ter a paciência que eu tenho. Né? E aí, como essa sociedade vai receber esse filho? Então, são sofrimentos ali velados. E muitas vezes são taxados aí pelas pessoas como, é o pai que está aprisionando, é a mãe que está aprisionando. Na verdade, eles não estão aprisionando. Eles estão com medo. Porque a gente vai falar, nossa sociedade não é. Hoje já temos muito mais, assim, vamos dizer, habilidades para acolher. Mas ainda está muito longe do ideal. Então, é muito desafiador. Então, para os pais, é extremamente angustiante. Principalmente nas escolas, né? Nas escolas, infelizmente, ainda existe muito bullying, né? Por parte dos outros coleguinhas. Eu li alguns artigos que falam muito sobre isso, que chega a ser um bullying, às vezes, verbal. Então, às vezes, chama essa criança. Você é doida, você é louca, até chamar de debilóide. Então, assim, são termos extremamente pesados para essa criança. Então, chegar na questão também dessa exclusão. Sim. Dessa exclusão. E até os professores que não entendem. Porque, assim, na questão da educação privada, a gente tem as falhas. Mas, porém, como é a rede pública, esses professores eles estão exaustivos de ter que lidar com essas crianças, são diversas crianças, diversas personalidades. Então, ter esse autista que vamos dizer assim, ser menosprezado por esses demais crianças, esse professor que não possui vamos dizer assim... Uma qualificação, então faz com que... exclusivo, deixa ali mesmo. É melhor, dá menos dor de cabeça. Mas isso gera um sofrimento para essa criança. E por outro lado, também tem isso que Isabelle falou, mas por outro lado também tem escolas que estão mais cuidadosas com essa questão, né? Eles já conseguem observar ali logo que a criança tem alguma coisa ali, vamos dizer assim, que está diferente da maioria, né? Então, eles já conseguem fazer um encaminhamento, já chama ali os pais, mas no geral ainda existe aí uma resistência, Sim, né? tem os dois lados da moeda, né? Infelizmente. Sempre vai ter. Isabela levantou um questionamento que é isso, a questão de ter qualificação para. Hoje a gente tem um boom de diagnósticos, né? E com isso a gente tem diagnósticos aí também errados,
Infelizmente. Né? E precipitados, como você disse, não tem... Porque, como é que eu digo assim, a gente tem que começar a trabalhar... Existe um dilema, que é os planos de saúde. Sim. Né? Que é a questão do plano de saúde só cobrir os tratamentos com o diagnóstico fechado. E aí, muitas crianças são fechadas em diagnóstico sem estar dentro daquele espectro, porque a gente deveria trabalhar com hipótese diagnóstica e não com diagnóstico fechado, né? Ali na infância, a gente deveria dar um tempo, a gente precisa de um tempo. E os planos já irem cobrindo. Mas, infelizmente, existem as formalidades. O que faz com que os planos só cubram os tratamentos se a criança tiver ali um diagnóstico fechado. E aí vamos correr atrás de laudar. E aí vai laudando. Infelizmente, a gente pega na clínica, né? Isso aí que você Exato. falou. Muitos laudos que, inclusive, é triste até de falar, mas tem laudo que a gente vê que é um copia e cola. Copia e cola, que não retrata aquela criança que a gente tá ali na frente, né? E isso é extremamente angustiante, de como você vai lidar com isso para não desconsiderar o outro profissional, para não ser antiético e para trazer isso para a família e para mostrar para a família que existem coisas ali que não estão exatamente como está sendo falado naquele laudo. E aí a gente tem cursos extremamente ruins, né, no mercado para atender uma demanda. E tem, então assim, quer se capacitar, procura um lugar reconhecido, profissionais realmente qualificados, cursos referenciados, que tem muita coisa boa no mercado. Procedência, né? Exato. De procedência. Para que você não vá aprendendo coisas erradas e vá causando sofrimento para essas crianças e para essas famílias. Porque não só hoje a gente vê no mercado famílias aprisionando pelas suas limitações, mas infelizmente a gente também vê profissionais debilitando crianças. Sim. Por falta de qualificação. O que é que eu coloco para os pais, né? Quando eu vejo algum laudo assim que eu acendo a luzinha amarela, eu digo, gente, vamos fazer o seguinte, com criança, com adulto também, mas principalmente com criança, vamos pecar por excesso? Vamos refazer isso aqui? Vai para outro profissional, escuta a opinião de outro profissional, refaz essa neuroavaliação. Vamos pecar por excesso? É melhor, né? Então, tem muitos pais que realmente escuta ali e vai e procura e vai fazendo ali outras investigações. Eu costumo sugerir para os pais assim, vamos trabalhar nas dificuldades? O que é que a gente precisa aqui? Vamos observar, vamos ver o que é que a gente precisa potencializar. O que é que está em atraso? O que é que está aqui atrapalhando as interações sociais? Vamos trabalhar isso aqui? Vamos desenvolver a criança nisso aqui? Depois a gente reavalia isso aí. Depois a gente vai. Porque eu tinha uma pacientinha que ela tinha alguns comportamentos autísticos. E que, aí de cara a mãe disse, não vamos fazer agora, vamos trabalhando e tal. E a gente trabalhando, a gente percebeu que ela saiu muito. E que, na verdade, a questão dela é personalidade. Ela é introvertida. E por isso ela tinha comportamentos ali que poderiam ter sido enquadrados num diagnóstico e que, na verdade, quando ela foi proposta as terapias, que a família também, e aí a gente tem uma família muito colaborativa, né, em trabalhar esse desenvolvimento dela ali, ela saiu. E ela tá desabrochando e os comportamentos, então não era. Mas lá, quando ela chegou, de cara era aquela paciente que você olha e diz, tem autismo. Inclusive eu acendi a luzinha, né? Mas não falei para os pais. A mãe foi que trouxe para mim, depois de um tempo, olha, porque fulano falou que isso pode ser que caracteriza, que dá muita característica para crianças com autismo. E eu também concordo. Aí eu disse, eu não posso negar o que você está falando. Tem. Mas eu não posso dizer a você que é. Vamos continuar, porque ela trouxe isso, acho que ela estava há uns 5 meses na terapia. Eu disse, vamos continuar desafiando ela, vamos continuar trabalhando, ajudando e dando suporte, depois a gente vê isso. E ela foi saindo dessa curva. Porque a pressa faz com que a gente feche
coisas que não existem. Então, precisa ter muito cuidado, precisa ter muitos olhares. A gente precisa sair do egocentrismo de achar que a gente sabe tudo. A gente precisa escutar outros profissionais, sim. né? A gente precisa... A rede de apoio grande, exato. Né? Antes de chegar, porque um diagnóstico é praticamente uma sentença. E inclusive, a anamnese envolve ali a família, Exato. Envolve parentes, envolve Sim. babá, tios, tias, pessoas que estão próximas ali da criança, né? É um processo trabalhoso, né? É um Sim. diagnóstico trabalhoso. Só seguindo aqui, né? Tem coisas que a gente já falou, mas, por exemplo, possíveis comorbidades, a gente vê muita ansiedade, não é? Depressão, TDAH, né? E, infelizmente, não é comorbidade, mas infelizmente entra aí a questão até de suicídio, né? Sim. Tem pessoas que infelizmente De chegam nível a de esse suporte ponto. Justamente por esse desajuste social, né? Eles têm muita dificuldade em compreender, em fazer leituras sociais, em compreender figura de linguagem, né? Em compreender como a sociedade entende certas coisas. Eles são muito literais. Então, em compreender certas coisas, eles têm muita dificuldade na compreensão e muitas vezes na expressão. Em se fazer entender pelo outro. Isso causa uma angústia muito grande. Na criança também, né? A gente pensa que a criança não tem ansiedade, mas a criança tem ansiedade, sim. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de estar aberto às subjetividades. Em não fechar, é autista, então funciona assim, assim, assim. Não. Eles são únicos. E é isso que é o desafio do autismo, o espectro. Eles são únicos. Nenhum autista vai funcionar igual a outro autista. Isabelle, viu, gente? Isabelle tá virando a rainha dos baixinhos lá da casa da Psique, né? Tem algum pequenininho que você atenda que você consegue observar essa questão de ansiedade ou de depressão neles? Tenho vários. Não chega a ser depressão, mas eu percebo essa ansiedade. Tem uma criança que é incrível a forma como ele se autorregula nas sessões. E eu observo muito porque ele não é uma criança que... Para comigo, ele não é muito comunicativo ainda. Que ainda a gente está se desenvolvendo esse vínculo terapêutico. Mas ele pega os brinquedos e começa ali a brincar. E é muito interessante porque a terapia da criança é totalmente diferente do adulto. O adulto, ele consegue falar o que ele sente com mais facilidade do que uma criança. Então, ele começa ali a brincar e... Nossa, os meus olhos brilham, porque é muito lindo. Em que ele começa a criar aquela história, mas você percebe que dentro daquela história é ele que está tentando trazer essa história para mim. Dizer, olha, aconteceu isso, e aí eu soube me regular. E é muito lindo, porque quando eu pergunto para ele, nossa, o Ben ganhou, né? Aí ele fez, tia Isa, o bem sempre ganha. Isso é incrível. É que ele traz isso nas brincadeiras dele, né? Sim, essa regulação emocional. E é muito bonito de se ver, é incrível. Que é um controle da ansiedade, né? Quando ele consegue ali se autorregular. Sim, sim. E o benefício disso também para a família, né? É verdade. A família... Tá sendo um alívio para a família com isso, certeza. Né? Essa questão. Por outro lado, tem uma criança que ela tem um alto nível de ansiedade. Então, eu propus a ela brincar do cotonete, de pintar a pintura com cotonete. Ela ficou extremamente angustiada. Ela não aceitou. Ela, não, tia, eu não quero. E a gente também tem que respeitar também essa subjetividade de entender. E ela simplesmente estava tão ansiosa no nível de pegar o cotonete e começar a riscar. Ela dizia, vai demorar muito. E traz essa ansiedade com muita força. Então, a gente vai trabalhando aos pouquinhos ali. Pronto, a gente vai pontuar um pouquinho. A gente já falou dessas coisas, mas vamos pontuar um pouco a questão dos critérios do DSM-5. Déficit da comunicação, que a gente já falou, que é interessante, que a pessoa pode ter o déficit, né? E pode até ser um professor de linguística de alguma coisa, né? Então, de certa forma, é relativo. Critério B, padrões repetitivos de comportamento, né? Tem uma rigidez cognitiva no comportamento.
são pessoas que repetem muito ali. Sintomas presentes precocemente, ou seja, vem desde lá da infância. Causa prejuízo social e clínico. O prejuízo social ele tem que ter, não é? E até questão de padrões de rígidos de comportamento, né? Sim. Em que eu tenho que fazer isso e eu só posso fazer isso. E é uma coisa que eu queria também pontuar, Vânia, a questão dos movimentos também motores, mas não só a repetição com os movimentos, mas também com comportamento, atividades, pensamentos. Então, que tu trouxe fazer isso, mas não é só fazer isso, é fazer isso de uma forma ritualística. Muitas vezes, de uma forma, só posso fazer dessa forma. Exatamente. Né? Se eu, a ponto de se desregular. Literalmente, eu tô acostumada a levantar com o pé direito. Se eu levantar com o pé esquerdo, eu fico altamente angustiada, porque eu tenho que levantar pelo lado, porque eu tenho que botar primeiro o pé esquerdo, E por quê? Porque eu tenho, né? Eu tava vendo uma mãe que de um depoimento de uma mãe que ela disse que foi deixar o filho na escola e ele pedia a ela pra fechar a porta do carro, só que nesse dia ela tava com pressa. Todo dia ele fechava a porta do carro. E aí ela tava com pressa, ela tirou ele rápido do carro. Ele, mamãe, a porta, mamãe, a porta, mamãe, a porta, mamãe, a porta. Ele tem 6 anos, né? E ela, filho, eu tô com pressa, eu tô atrasada, tenho um compromisso agora, não sei o quê. Bateu a porta do quarto e deixou ele na escola. E ele passou o dia inteiro desregulado, porque ele não fechou a porta do carro. Porque fazia parte do ritual dele ali. Né? Então não é só fazer, é fazer de um jeito. E ela disse que à noite, quando ele chegou em casa, a professora disse que ele passou o dia inteiro repetindo essa frase: a porta do carro, a porta do carro. E aí ele, à noite, ele estava muito já estressado, né? Ele ficou com aquela sensação, passou o dia com aquele desgaste cognitivo nessa repetição, e à noite ele trouxe, né? Aí ela, por que você tá tão angustiada? Ele, mamãe, a porta do carro, eu só queria fechar a porta do carro. E ela disse, ali eu me dei conta do desgaste que eu propus ao meu filho por uma pressa, né? Então são essas questões ali que trazem um desgaste cognitivo muito grande para eles, porque tem um ritual que eles precisam seguir. Que entra o toque também, né? Como uma comorbidade, né? E esse desgaste não é só para com a criança, mas também com a mãe também. Sim. Então tem materiais que falam... Ela não fez por mal, exatamente, né? Ela tava numa dinâmica ali que ela precisava. Exatamente. E existem materiais em que... artigos em que pontuam que a rejeição à paternidade com crianças com autismo é extremamente altas. Porque percebe que não tem a questão da idealização também, que aquele filho não vai ser daquela mesma forma. A questão também o filho do da tabu. mãe. O filho da mãe, né? Então, joga essa culpabilização com uma força enorme nessa mãe. E a mãe, ela já infelizmente carrega isso dentro de si, e também a sociedade pressiona isso. Então, você precisa ser a mãe perfeita, você tem que... o tempo todo. Então, vem esse autismo, essa criança autista, que não gosta muito de contato visual, que não gosta de que abrace. Então, isso gera um sofrimento para essa criança. Porque, para a mãe, aquela criança é o falo. Então, como é que é isso para essa mãe? Isso gera uma angústia muito grande. Esse filho não gosta de mim, esse filho me odeia por ele não gostar de conversar com essa mãe, não olhar para essa mãe, não demonstrar afeto, não demonstrar emoções. Então, isso gera um sofrimento muito grande. Essa questão de demonstrar, demonstra de uma forma diferente, né? E aí o que não é típico, né? Incomoda. E aí entra nessa questão paterna que tu falou, que é muito, infelizmente, é um dado muito relevante do abandono paterno, né, social dessas crianças, deixando essas mães solo, né, com toda essa pressão que não é fácil, né, que muitas vezes aí quando a gente vai falar de nível social, quanto mais baixo o nível, mais difícil né, porque essa mãe muitas vezes não pode trabalhar. E aí vai depender quando consegue, que é um dilema também para conseguir, né? O BCP, e vai viver só desse BCP, e a gente sabe que viver de um salário mínimo hoje
é praticamente Impossível, irreal é e impossível, né? Quando a gente fecha as contas, então, e esse pai que sai de cena literalmente some, muitas vezes, ou vem o divórcio e ali abandona afetivamente, e muitas vezes é presente financeiramente, mas afetivamente é totalmente ausente, né? E criança não é sustento. E muitas vezes estão dentro de casa, são presentes fisicamente, mas ali emocionalmente não está. Exatamente. É só uma pessoa ali e não contribui em nada, né? Então a gente deixa aí um recado bem importante, viu? Para você, pai de autista. Participe, né? Participe aí do tratamento, do acolhimento do seu filho, porque não é fácil, né? Sim, porque Não a é gente, fácil. a gente precisa que as famílias tenham saúde também, né, mental. Sim. Essa mãe precisa ter essa rede de apoio, ela precisa ter respirar, ela precisa poder ter vida própria e subjetiva também, né, para além dessa criança, né? Por isso que é importante essa divisão, esse equilíbrio entre as duas partes, né? Para que ela consiga, né, também ter essa vida, essa individualidade, para que ela tenha energia suficiente para entregar essa criança. Porque a gente não pode deixar de falar, até hoje existe uma romantização muito grande em relação ao autismo. Não é fácil. É verdade. O nível de suporte do autismo não fala de ser mais grave ou menos grave. O autismo é tão grave no nível 1 quanto no nível 3. Sim. Cada nível tem seus desafios. E cada pessoa tem seus próprios desafios, porque é muito subjetivo. Sim, sim. Então, a gente não pode romantizar isso, de achar que é simples. Por mais que o diagnóstico venha, por mais que a sociedade se torne o mais acolhedora possível, ainda assim vai continuar sendo desafiador, porque é atípico. Não é um funcionamento típico que a maioria faz, é um funcionamento atípico. Sim. E aquilo causa um sofrimento. E até a questão prática da coisa mesmo, da logística, né? São muitas terapias que eles precisam ir, né? A psicoterapia, psicomotricidade, fono. Então, é muita coisa, né? E geralmente, infelizmente, fica para a mãe. A gente vê a mãe corre para um canto, corre para o outro. E né? abandona a própria vida, né? Abandona a própria vida. Gera mais adoecimento. Exato. Né? O que ela não deve fazer, né? Por quê? Não só principalmente pelo filho, né? Porque se ela não tiver a própria subjetividade, se ela não tiver alegria e gozo na própria vida, o que é que ela vai entregar para essa criança? Essa criança vai virar um peso, e aquilo que Isabelle trouxe, né? De sentir essa pressão sobre ela, né? Ela precisa ter a própria subjetividade. E acho que Isabelle, com isso, ela levantou um tema que é muito válido, que é em relação a esse movimento social, porque eu acho que o nosso papel enquanto profissional, ele não termina na clínica. Ele vai para a política social. Ele vai para que a gente lute por políticas sociais válidas. Sim. Ele vai para que a gente consiga fazer com que essas pessoas tenham voz, com que essas famílias tenham voz, porque, infelizmente, o sofrimento psíquico, o sofrimento mental, ele não é visto como uma quebra de braço, né? Ele é silencioso. Sim. Tá no dia a dia ali e você não percebe. E muitas vezes ele é negligenciado. Sim. Até pela gente mesmo, né? Quando a gente sofre. Então, a gente precisa dar voz a isso e a gente precisa lutar por políticas sociais. Porque ter autismo numa classe média alta não é ter autismo numa classe média baixa. A realidade é totalmente diferente. Então, a gente pode falar de crianças que, numa classe média alta, com todo o nível de suporte que podem ter, vão ser crianças que poderiam ser crianças de nível de suporte 3, que são nível de suporte 1, por causa do suporte terapêutico que recebem. E crianças de níveis mais baixos sociais que teriam capacidade de estar em níveis 1 ou 2, né, de serem funcionais totalmente, socialmente, e não conseguem porque não têm acesso a esses tratamentos, né? Então a gente precisa começar a dar voz a isso. Esses tratamentos precisam ficar mais populares. Hoje a gente fala de coisas absurdas. São caríssimos, né? Sim. Hoje a gente fala de coisas absurdas, né? Assim, estudando no meio, conversando com outros profissionais que lidam principalmente aí com ABA, a gente fala de clínicas cobrando 30 mil por um paciente.
né? Que família vai ter esse suporte? É muito difícil. Muito difícil. E, por outro lado, a gente tem profissionais em sofrimento psíquico muito grande pela alta demanda. Exato. Pela alta demanda. Então, assim, e às vezes eles não conseguem, infelizmente, ter essa acessibilidade muito grande, porque são altas demandas na classe baixa, isso gera um intenso sofrimento psíquico, onde a consulta às vezes tem que ser 30, 25 minutos, e é muito rápida. A gente sabe que, infelizmente, a qualidade não é a mesma para uma consulta de 1 hora, 50 minutos. Então, faz com que isso vai gerando uma bola de neve, infelizmente. E precisa começar a ser falado, precisa perder o medo de falar sobre isso, porque não é sobre o nosso lugar não ser reconhecido, não é sobre a gente não receber o quanto a gente deve, o quanto a gente merece, mas o quanto isso tá ficando seletivo, né? O quanto isso tá tornando um tratamento seletivo e não acessível para a maioria das famílias, né? A gente precisa trazer essa pauta para virar padrão, né? Inclusive para crescer para a nossa profissão mesmo, para ir para o SUS, para que o SUS seja obrigado a nos abraçar enquanto profissional. E já virou assunto de saúde pública. Exatamente. O autismo já é assunto de saúde pública, já, né? Por causa da quantidade. O autismo ele foi estudado, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 1940. E o primeiro diagnóstico veio em 1980. Então, quantas pessoas aí, né, que não foram diagnosticadas, né, que não tem aí o diagnóstico. Então, é como a gente já estava falando, crianças que cresceram e hoje são adultos e não sabem seu diagnóstico. Essa questão do padrão repetitivo de comportamento, por exemplo, eu atendo uma pessoa que ela não sabia que tinha, e foi muito sofrimento até ela descobrir. Hoje ela é adulta já, acho que já tem uns 50 anos. Então ela tinha um lugar certo para sentar na faculdade. Ela tinha aquele lugar certinho para sentar na faculdade. Só que aí um belo dia alguém sentou no lugar dela. Ela desregulou e ela não conseguia compreender porque desregulou daquele jeito e o desconforto, né? O desconforto e outra coisa, ela trancou a faculdade. Para ela voltar para a faculdade, foi trabalho. Aí depois, né, foi quando ela disse, não, tem alguma coisa aí muito estranha comigo, por causa de um lugar na cadeira. Então, assim, quantas pessoas vieram, cresceram, quanto sofrimento, né, sem ter aí, exatamente, sem ter a questão do diagnóstico, né. Aí, trazendo isso para a vida adulta, né, dessas crianças que, enfim, cresceram sem esse diagnóstico, só vou pontuar algumas coisas aqui que a gente basicamente já falou, né? O socializar, como pode ser difícil. O se manter em empregos também, para eles é difícil. Inclusive, essa pessoa, essa paciente, para ela se manter no emprego dela, foi muito difícil. Agora que ela está conseguindo, dando mais uma estabilizada, passou por vários empregos. E uma pessoa, assim, super inteligente. Ansiedade lá em cima. Depressão topada, a vida toda com essa questão de depressão. Destaques, né, que podem ter na vida adulta, né? Que pode ter ou não, né? Como a gente falou, a atenção minuciosa, né? Eles gostam de tarefas que requer mais minúcia mesmo, né? Mais detalhes, que né? requer mais padrões, né? De tarefas que são mais padronizadas. Repetitivas, exatamente. Se dão melhor nisso, né? A questão da linguagem também, que pode ser a linguagem bem polida, bem sofisticada. Inclusive, como eu estava falando para vocês nos bastidores, né? Eu atendo uma que ela traz uns termos que depois, quando ela sai, eu digo, não, minha gente, eu nunca ouvi essa palavra, peraí, isso existe? Aí eu vou procurar, e existe mesmo, assim, é uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem linda. A questão da atenção focada, o que mais aí que vocês colocariam sobre isso? Tem essa questão ali essa questão que você está trazendo aí, tem também a questão dos desafios, né? Dos desafios sociais, do como desafiador, né? E quanto eles acabam indo para profissões mais isoladas. Tipo, na área de comunicação,
de TI, informática, né? né? De TI, por exemplo, para diminuir esse contato social, né? Porque é angustiante para eles. E um dilema, tipo, não é que eles não gostem, eles gostam, né? Não é, eles só não têm tanta necessidade como a gente. Não é uma recusa, como a Isabelle trouxe ali, tipo, não é que esse filho não me ame, não é que essa criança não gosta de mim, né? É que existe ali algumas questões nela que torna aquele relacionamento mais desafiador, né? E questões sensoriais, inclusive. Barulho externo, né? Não conseguir te entender exatamente, não conseguir entender as brincadeiras que são ditas naquele ambiente. Muitas vezes eles não conseguem, então isso se torna angustiante. Então é difícil para eles se adaptarem ao trabalho, como é difícil também para eles, muitas vezes, crescerem de carreira. Às vezes eles ficam estagnados na mesma função, porque se não são ali trabalhados a se desafiar, eles vão preferir o padrão. Aqui eu tô seguro. Aqui eu sei, né? Aqui eu domino, aqui é essa repetição, né? Isso. E engraçado dessa coisa do entender como eles são literal, como entendem a coisa ao pé da letra, né? E fica difícil para eles a comunicação, porque leva ali ao pé da letra mesmo, né? E aí são considerados, muitas vezes, né? Mal educados, são considerados... Ignorantes por conta disso aí, né? Porque eles vão dar respostas que a gente não daria, porque a gente pule socialmente, né? A gente faz ali a polda social sem filtro. Eles têm um filtro muito menor, né? E às vezes comentam algumas coisas ali que causam desconforto. Eles chegam perto de alguém que não tá com um cheiro muito agradável, né? Aí tu se torna a criança chata ou o adulto chato. Tem alguém fedendo aqui. Ou tu não tá cheirando bem. Eles não conseguem, né? Filtrar, eles falam. É o social, né? Exato. Exatamente. Né? Eu vi uma fala de uma mãe, de uma paciente minha, dizendo assim, onde ela disse assim, ela na rede social dela, ela dizendo, né? Tenham paciência com meu filho, né? Porque... às vezes ele vai trazer comentários que as pessoas não gostam de ouvir. Mas não é por maldade, é porque ele tá buscando ligação social. E ele não sabe fazer isso de maneira polida, né? Ele tem ali... ele tá na pré-adolescência. Sim, ele já tá grandinho. Mas ainda assim, ele não é um pré-adolescente típico. Então, ele às vezes vai trazer comentários que as pessoas não gostam. Tipo, você engordou, né? Mas ele não tá fazendo isso com a malícia que as outras pessoas fazem para te colocar para baixo. Ele só tá pontuando uma coisa que é visual para ele, que ele tá vendo, né? E às vezes se torna desagradável. Pode ser visto como inconveniência também. Exato. E você ensinar isso pra eles é muito difícil. Por que eu não posso comentar se eu tô vendo? Se realmente a pessoa realmente engordou. Por que isso vai magoar ela se ela realmente engordou? Eles não conseguem fazer esse filtro. Demora tempo para que eles consigam podar isso. E isso vai fazer com que eles sejam repreendidos, com que eles sejam menosprezados socialmente falando, né? E traz essa dificuldade aí nessas relações posteriores e superiores deles. Vamos falar agora um pouquinho do tratamento, né? Na psicoterapia, né? O que é que a gente busca ali? Eu, quando estou lá com os meus pacientes, tanto os pequenininhos quanto os mais velhos, os adultos, né? Tem um ponto que é básico praticamente em todos, a questão da autoestima, né? Eles têm, infelizmente, a maioria ele tem a autoestima ali baixa, né? Então, na psicoterapia, eu procuro ir fortalecendo isso da autoestima, né? E ali trazendo, né? Com o que eles me dão, eu vou colocando para eles, olha aqui, ó, o que é que vocês têm de bom, de interessante, né? Porque a questão da autoestima, já devido a tanta coisa, né? A bullying, a serem tão desacreditados na sociedade, então a autoestima deles ficam lá embaixo. Então, eu procuro fortalecer essa questão da autoestima. Dependendo do nível que ele tiver ali na terapia, a gente consegue até ir quebrando a questão da repetição. Já tem uns que eles mesmos já têm a necessidade de não fazer mais aquela coisa tão repetitiva. Feito aqui, eu falei que está sem o... Como é que ela fala, meu Deus? Que está sem o... hiperfoco. Sem o hiperfoco dela, e aí ela veio descobrindo outras coisas. Então,
com o passar da psicoterapia, eles mesmos vêm sentindo a necessidade, né, da evolução, através do fortalecimento da autoestima. Isso tanto na criança quanto no adulto, né? Como é que é, Isabelle? Como é que é isso com você, com seus pacientes? Assim, como eu tô com eles há pouco tempo, eu deixo eles trazerem isso para mim. Eu tô respeitando isso já por conta do desenvolvimento desse vínculo terapêutico. Então, eu percebo, às vezes eu tento propor outras atividades. Então, por exemplo, tem uma criança que ele é fissurado em Power Ranger. E não tiro o Power Ranger dele. E aí, o que é que eu faço? Eu tento pegar desenhos, por exemplo, de Power Ranger para ele pintar. Então, ele vai associando com... Tem o Power Ranger, mas tem uma brincadeira totalmente diferente. Então, ele vai se deixando levar. Exatamente. Vai fazendo links, né? O Power Ranger que só fazia aquilo já pode fazer outra coisa, né? Que só briga. Agora a gente vai pintar o Power Ranger. Vai fazendo outros links, né? Vai Sim. ampliando, né? Uhum. Eu acho que essa questão do que é importante a gente trabalhar na terapia vai depender muito da subjetividade do paciente. Sim. Em uns é a autoestima, em outros é a rigidez cognitiva. Aquilo, na psicoterapia clínica, a gente vai trabalhar naquela necessidade do paciente imediata, né? No que está dificultando ali na interação dele, o que está causando sofrimento para ele. Então a gente vai naquele ponto. Se é a rigidez cognitiva dele, se é o sistema regulador dele que está trazendo angústia para ele, porque vamos lá, gente, socialmente falando, a gente tem uma criança que tem uma estereotipia de bater palma. Sim. Ela tá muito feliz, ela bate palma. Ela tá muito triste e ela bate palma. O regulador dela é a palma. Nem todo ambiente e nem todo ambiente vai ser acolhedor para isso. Então é angustiante para a mãe no ônibus, de repente essa criança tem um estado de euforia, tá muito feliz, ela ganha num jogo, por exemplo, ela começa a bater palma. E ali as pessoas começam a olhar. Isso traz uma angústia para a família, né? Sim. Porque às vezes é no meio do restaurante. Exatamente. Às vezes lugares que precisam de questões mais formais, exatamente, né? No meio da aula. Então você precisa trabalhar aquilo, né? Você vai trabalhar aquilo que é mais necessário. Eu sempre digo assim, não só para o paciente, quando a gente fala de criança, também para a família. Porque, o paciente precisa disso como regulador. Mas o que isso tem trazido de estabilidade para a família? Então, a gente tem que buscar o meio termo. É uma linha muito tênue, exato, né? É muito delicado. A gente tem que buscar o meio termo. A gente tem que, sim, acolher a questão da regulação do paciente, mas a gente precisa entender socialmente, porque talvez aquilo também esteja causando sofrimento para o paciente. Então, precisa entender ali. E o manejo clínico é muito delicado, né? Porque, vamos dizer assim, tirar esse bater palma, né, pode desregular, né? Então, é muito delicado, é uma linha muito tênue mesmo, o manejo clínico. Obriga a gente a se reinventar sempre. Porque você tem que desenvolver uma técnica para cada paciente, né? Principalmente quando a gente está falando do espectro autista, cada um que chega, parece que tudo que você aprendeu não faz sentido. Você tem que reaprender. É verdade. Né? Chega e você tem que reaprender tudo, porque você tem que desenvolver com ele, ali junto com ele, porque sair dessa figura de suposto saber, que eu acho que é o principal perigo pra gente como profissional, de achar que a gente sabe o que é melhor pra ele. A gente tem que descobrir com ele o que é que vai ser melhor pra ele. Como é que a gente vai conseguir tirar ele daquele lugar de sofrimento pra ele. Ou se a gente vai trabalhar, não ele, mas se a gente vai trabalhar a família. Ou os dois, né? Ou tudo juntos. Entende? Trabalhar nessa compensação. O que é que você vai trabalhar? Se não é possível, se o paciente não está em sofrimento, você vai precisar trabalhar o ambiente dele. Você vai precisar trabalhar a colocação dele no ambiente. Então, existem vários sistemas ali que você... É muito, muito tênue e é mágico ao mesmo tempo, mas tem que se permitir. Se você for ficar ligado a padrões e a padronização de tem que ser assim, você não vai ser eficiente. Não vai ajudar, vai atrapalhar. A gente precisa ter esse olhar totalmente subjetivo e estar totalmente aberto para trabalhar com pessoas dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. A gente tem que estar totalmente aberto para se descobrir e descobrir um novo mundo a cada paciente que chega. Porque o padrão, o convencional,
muitas vezes não vai funcionar. Na maioria das vezes, se for para o padrão, não funciona. Uhum. Inclusive, outro pequenininho que eu atendo vinha de várias terapias que seguia ali aquele padrão. E aí ele chegou lá na clínica revoltado, acho que já vinha de umas 5 terapias, e quando eu peguei lá os relatórios, né, seguia ali praticamente a mesma coisa. E ele não queria, ele queria um tipo de terapia que deixasse ele mais, para ele colocar mais a subjetividade dele, né? Então, hoje, quando a gente termina a sessão, ele fez, já acabou? Que ele está trazendo ali, ele está conseguindo trazer ali a subjetividade dele. E, nossa, como ele traz, viu? Assim, essa questão da subjetividade que a Janaína falou, que a gente tem que se reinventar. Se eu fosse seguir ali aquele padrão, ia ser mais uma psicoterapia que ele não ia suportar. Ele não ia suportar. Óbvio, a gente tem terapias aí, como terapia ABA, que é diferente da terapia que a gente tá falando aqui, da clínica, né? Sim. A terapia ABA precisa de padrões, porque a gente tá falando de desenvolver ali habilidades. Sim, quando a gente tá falando de desenvolver habilidades, a gente precisa de alguns padrões estabelecidos. Mas quando a gente vai pra terapia clínica, que é somado à terapia ABA, né? Uma coisa não tira a outra, né? Uma coisa caminha junto com a outra, uma tão importante quanto a outra, né? A gente tem um padrão que a gente precisa lá para ensinar algumas questões, para ensinar algumas habilidades. Mas na terapia clínica, a gente precisa ter esse cuidado de deixar trabalhar a subjetividade, que é justamente para que ele tenha amparo para conseguir aguentar aqueles outros padrões que não são comuns para ele, né? Que ele vai precisar para desenvolver na terapia ABA. Né? Para ele aceitar a quebra da rigidez cognitiva, para ele ficar mais maleável para aquela terapia que vai precisar de um padrão, para ele não ficar preso àquilo ali. É bem tênue e bem desafiador, né? Se você não suporta e se você não tá bem trabalhado nas suas angústias, você não consegue suportar aquele paciente. Você vai visivelmente passar ele para outra pessoa, porque você não vai conseguir, né? Tem que trabalhar essas questões aí e sempre não é que eu não sei, é que eu preciso desenvolver para esse paciente. Cada paciente é único, sendo típico ou atípico, mas principalmente se ele for atípico. E trazendo ainda sobre a questão da psicoterapia, né, do tratamento, enfim, não é uma doença, não é? Então, não vai ter uma cura, mas pode ter ali remissão de sintomas, né? Sim. Como a gente trouxe aqui casos clínicos de vários pacientes, né? Então, os sintomas, ele pode ir ali e vamos dizer assim, ficando mais tênue, né? Mais tênue, mais tranquilo. Então, você que é pai e mãe de autista, os sintomas podem sim ir aliviando. Inclusive, né, Isabelle falou que tem paciente dela que já consegue se autorregular sozinho. Então, isso aí é muito, muito importante. Sim, sim. E a terapia não é algo que é em um mês. Demora. E é do paciente, é dele. E a gente tem que respeitar essa subjetividade e o tempo dele também. Então, inicialmente, chegava agressivo, hoje não, hoje ele consegue se regular. Então, é aos poucos que a gente vai trabalhando, não é uma terapia que vai ser em um mês, em 2 meses, é o tempo do paciente e a gente também tem que respeitar isso. Eu sei que é angustiante, sim, para a família querer essa resposta mais rápido, mas a gente precisa respeitar o tempo do paciente. E dentro disso, de respeitar o tempo do paciente, né, dentro do tratamento, como a gente também já falou aqui, às vezes são muitas terapias, né? Então Sim. Fica cansativo para a criança, para o adulto, para a família. Então, respeitando esse tempo, respeitando essa dinâmica, né, se a família conseguir, então é interessante, né? A psicoterapia, a psicomotricidade também é um trabalho muito importante, porque a psicomotricidade relacional, né? Porque a criança vai estar ali lidando com outras crianças, vai ter criança que vai precisar de fono, avaliação neuropsicológica, então, mas tudo isso
respeitando também a terapia ABA também, né? Mas a gente também tem que ter um olhar para a família também, porque fica muito cansativo. A gente vê lá na clínica pai e mãe assim exaustos, sim. Né? Então, respeitando aí também a subjetividade e a necessidade, né? Algumas vezes, infelizmente, vai ter que ser esse corre-corre mesmo, que a criança vai precisar de todas esse apoio, e os pais vão ter, como a gente diz no popular, vão ter que se virar nos 30 e vai ter que fazer, né? As escolas também, né? Trazendo aí apoio, enfim. Psicologia... Vamos puxar aí para o nosso lado, né? A psicologia, para mim, está na base de tudo. É verdade. A psicologia está aí na base de tudo. E, inclusive, de estar sempre estudando, de estar sempre pegando o que tem saído em relação... Eu sempre digo assim, para mim, depois que eu fui para atuação clínica, não tem como ser psicólogo e não entender de funcionamento cerebral. Para você precisa entender, para que você consiga se amparar para lidar com o suporte da família, com a angústia da família. Quando a família traz essa necessidade que Isabelle trouxe, né, de respostas imediatas, você precisa ter segurança do que você vai estar passando para a família, para dizer assim, não vai ser de uma hora para outra. Você vai precisar esperar. Quando você precisar, em vez de trabalhar a escrita da criança, trabalhar outras habilidades da criança. E você conseguir colocar isso com segurança, que os pais sintam segurança daquilo ali, de não, é o que a gente precisa agora. Então, a gente precisa estar muito bem capacitado para conseguir passar essa segurança, porque é angustiante. A família quer trazer respostas sociais. Então, é angustiante para ela aquele lugar. Ela precisa que você, enquanto profissional, tenha essa segurança, tenha esse suporte para passar para ela, para dizer assim, não, eu posso respirar. Eu tenho alguém aqui que está realmente voltado para essa pessoa que eu amo e que vai realmente estar focado em querer ajudar essa pessoa. Então, eu acho que enquanto psicólogo é isso. A gente tem que acalmar as dores que a sociedade não vê. Ou seja, minha gente, psicólogo não para de estudar nunca, né? Verdade. Eu e Janaína tá na pós de neuro, né? O nosso sábado é na pós de neuro. Isabelle vai estar iniciando a pós dela TCC, também, né? para infância e adolescência. Infância e adolescência, ou seja, psicólogo não para de estudar, né? É verdade. Mas é muito bom, é gratificante, é maravilhoso. Sim, quando a gente vê a evolução dos pacientes da gente, assim, né? Muito bom. Valeu tudo, né? É impressionante. Exato. E aí, gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Acho que não. Tranquilo? Tranquilo. Então, gente, esse foi aí mais um podcast da Casa da Psique sobre autismo. Foi um prazer explicar essas coisas para vocês.